Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História, e hoje a gente vai ter uma aula de um tema que eu gosto muito, que é a Era das Grandes Navegações. Eu gosto muito desse tema porque a gente vai falar da primeira vez na história onde povos que estavam totalmente isolados nos seus continentes, europeus, africanos, asiáticos e americanos, e também os aborígenes da Oceania, eles vão ter o seu primeiro contato. Dizem que foi a primeira experiência de globalização do planeta, onde esses povos, através de busca de novas rotas comerciais, vão ter o primeiro contato. E assim, uma antiga visão de que o mundo era limitado, vai ter uma visão agora que o mundo era gigantesco. Uma antiga visão de que o mundo é uma terra plana, agora a gente pode saber que a terra era redonda. Então, e fora as descobertas, como a pólvora, a bússola, a caravela, a gente vai ver tudo nessa aula. Então a gente vai conhecer um pouquinho desse período chamado a Era das Grandes Navegações. Então vamos lá. Deixa eu ir pro canto. Gente, então, por que teve essa Era das Grandes Navegações? Tudo por uma questão de explorar o oceano, mas também para buscar novas rotas comerciais. Por quê, gente? Os europeus viviam, vamos seguir já alguns mapas, viviam isolados no seu território, adentrando o mar Mediterrâneo, que liga a Europa e o norte da África, faziam pequenas rotas aí atravessando o mar. Dizem que os vikings foram os primeiros a chegar na América, ali na América do Norte, mas dizem que se fosse colocar um termo correto dos descobridores da América, seriam os povos vikings, que viajaram, como está aqui já no mapa. Mas, questão de registro histórico, de você ir e voltar, a gente vai ver que portugueses e espanhóis vão conseguir fazer essa Era das Grandes Navegações através de descoberta de novas tecnologias, buscando novas rotas comerciais. Olha só, vamos ver que o mapa é um mapa da Europa antigamente. Como é que eu identifico aqui? Aqui está a Europa, tá vendo? Espanha, Portugal, Itália, Grécia, Turquia. Aqui o norte da África, o Egito, Oriente Médio, onde ficaram os mesopotâmicos, Índia e China. Então, na cabeça dos europeus, o mundo era esse aqui. Europa, África, Oriente Médio, Índia e China. Para eles o mundo era somente isso. Eles achavam que a África ligava de alguma forma a China. O Oceano Índico, eles achavam que era tão pequeno como o Oceano Mediterrâneo aqui, o Mar Mediterrâneo. E achavam que a Terra era plana. Então essa é uma visão antiga, chamada Velho Mundo. Se a gente pegar o mapa atual aqui, vocês vão compreender melhor. Os europeus, eles conheciam muito pouco do que era o planeta. Depois da antiga Rota das Sedas feita pelos romanos, de Roma até a China, a Rota das Sedas ficou fechada por mais de 1000 anos. Até que um explorador italiano chamado Marco Polo saiu da Itália e fez toda a Rota da Seda, chegou na Índia e retornou, dizendo, gente, a Rota da Seda existe. O mundo não é só esse aqui. Ele é muito mais extenso. Só que é um caminho extremamente perigoso. Muitos povos, muitas culturas diferentes. E o pior, muitos assaltantes, muitos ladrões. Qualquer coisa que você leva de valor pode ser arrancado, pode ser assaltado. Você pode perder a vida. Então, muitas pessoas, principalmente na Idade Média, ficaram isoladas e a Rota da Seda deixou de existir. Até que Marco Polo, de alguma forma, trouxe novamente. E quando as pessoas começaram a fazer novamente essa Rota da Seda, não somente para a China, mas chegando na Índia, conhecendo as especiarias. As especiarias são as pimentas, os temperos, o sazon que o pessoal fala, da Índia. E também adentrando na África, descobrindo o sal e o ouro. Gente, essas rotas terrestres que foram ressurgidas com Marco Polo, depois vários exploradores começaram a fazer novamente,
descobriram muita coisa de valor para os europeus. Principalmente questão alimentícia, principalmente temperos. As especiarias da Índia e o sal aqui na África. Do sal, gente, vou falar já, tinha um valor muito importante para os europeus, que até virou moeda de troca de trabalho, virou salário. O salário nasceu da palavra sal. As pessoas trabalhavam em troca do sal, já vou falar disso. Então, galerinha, e por que eles queriam fazer isso? Olha só. Então, estão resgatando a antiga rota da seda, chegando na Índia e na China, e também chegando aqui, ó, no meio da África. O que acontece? Vocês estão vendo que são rotas comerciais terrestres. No caso, aqui, indo para o Extremo Oriente, tinha um perigo muito grande por causa dos assaltantes, dos ladrões. Então você levava muitas vezes ouro e prata para comprar especiarias, temperos, aqui na Índia. Você era assaltado na ida ou era assaltado na volta. Então ficou extremamente perigoso. O sal aqui descoberto, e também o ouro que os povos africanos, Império Mali, que haviam aqui, daí vai nascer o homem mais rico da história da humanidade, que é o Musa. O Musa foi o imperador do Império Mali, foi considerado o homem mais rico da história da humanidade, por causa da quantidade de ouro que ganha dos europeus, e das suas minas de ouro também que ele encontrava aqui, trocando por sal. O sal, muito importante para os europeus, uma questão de quê? De você preservar os seus alimentos, a sua carne. Na época que não existia refrigeração, não tinha essa tecnologia, você abatia um animal para a sua família poder consumir, e o que acontece? Você tinha que banhar esse animal no sal, a carne no sal, para que essa carne não estragasse, durasse pelo menos um mês. Você mata um boi lá, de não sei quantas arrobas, de mais de 500 quilos. E você tem que preservar essa carne. Uma família, mesmo uma família com 5, 10 pessoas, não vai comer mais de 500 quilos em uma semana. Então havia uma necessidade de salvar a carne. E esse sal era encontrado aonde? No Império Mali, trocado por ouro. Só que essas rotas comerciais que faziam, atravessando o gigantesco deserto do Saara, do norte da África, muitos assaltantes, roubando o ouro dos europeus, roubando o sal que eles traziam, e aí vendiam o sal para outros povos, transformou essas rotas comerciais em lugares extremamente difíceis de atravessar. Então precisava buscar novas rotas comerciais. Há uma necessidade de buscar novas rotas comerciais que não fosse terrestre, mas fosse o quê? Marítima. E quem vai fazer isso? Quem são os primeiros? Os portugueses. O pioneirismo quer dizer a iniciativa de Portugal. Por causa da sua posição estratégica, se a gente ver aqui no mapa, olha só, aqui está Portugal, vamos aqui no mapa. A sua posição estratégica vai estar expulsando Portugal, expulsando o povo para o mar. Você está em Portugal, o que você olha é só o litoral. Então por que eu não vou explorar os oceanos? Por que não buscar novas rotas comerciais? O rei de Portugal, Dom Manuel na época, ele queria chegar onde? Aqui, no Império Mali, e aqui também na Índia. Mas a ideia é com o quê? Não por terra, mas pela água. Acreditavam que não existia isso aqui, né? Que podia chegar na Índia por aqui, atravessando os oceanos. Então, a ideia de buscar novas rotas comerciais para chegar tanto na Índia como aqui no meio da África, por causa do sal e das especiarias da Índia. Daí Portugal, depois Espanha, serão os primeiros a fazer isso, serão os pioneiros a poder buscar essas novas rotas comerciais. Mas com isso, Portugal vai criar a famosa escola de Sagres. Quem acompanha futebol português vai ver muito essa palavra aqui, Sagres, hoje é a Universidade de Sagres. Também outros tipos de produtos, bebidas, por exemplo. Porque Sagres é uma região onde nasceu a escola de Sagres, que hoje é a universidade, e ali muitos viajantes descobriram tecnologias feitas por viagens terrestres, tanto com os árabes, no Oriente Médio, na Índia e também na China. E quais foram essas tecnologias? A nave, chamada de caravela. Barcos
que agora tem várias velas. O barco Vinci só tinha uma vela. E agora eles botaram várias velas. Um barco, com o impulso dos ventos, conseguia atravessar oceanos. Então é uma nave necessária para andar mais rápido e conseguir atravessar os oceanos. Então, com experiência com os povos árabes, criaram a caravela. Não é a cara da velha, é a caravela, uma nave, daí vem o nome navio, que conseguia atravessar os oceanos. A pólvora. Gente, a pólvora, criada pelos chineses, nasceu principalmente com fogos de artifício. Então você ligava lá, plantava um cano, botava a pólvora, explodia e fazia aquele espetáculo luminoso, aquele barulho gigante, que incomoda os animais. E o que acontece? Eu acho que um europeu pegou aquele cano, nossa, o que tem aqui? Explodiu na sua cara e morreu. Aí outro europeu falou, que interessante isso. Meu amigo morreu porque botou o cano com a pólvora na cara. Ao invés de eu explodir para o céu, e se eu apontasse para o meu inimigo? Eu vou ter o quê? A arma de fogo. Então vão nascer as primeiras armas de fogo através da pólvora chinesa. E assim eu tenho uma proteção necessária para enfrentar os assaltantes. Eu posso ir para a África, posso ir para a Índia com essa pólvora, agora com armas de fogo, seus canhões e as baionetas, que são essas espingardas, para poder enfrentar os meus inimigos. Além da pólvora, tecnologias como a bússola. De repente eu estou lá no meio do oceano, eu só olho água nos 4 cantos. Aonde eu vou me direcionar? A bússola mostra então norte, sul, leste, oeste. E assim eu consigo navegar. E além da bússola, gente, também o astrolábio, também chamado de quadrante. De noite, no meio do oceano, eu consigo me orientar através da posição das estrelas e assim eu consigo fazer minha viagem mais segura. Então, essas tecnologias foram essenciais, necessárias para os navegantes explorar os oceanos. E quem foram os primeiros navegantes? Antes de falar deles, tem uma coisa muito importante, é a questão de que muita gente trazia mitos, histórias lendárias de monstros marinhos ou então abismos eternos que havia nos oceanos. Coisa acreditar que a Terra era plana, então eles tinham muito medo de você continuar reto e cair em um abismo no meio do universo ou encontrar monstros gigantescos. Gente, esses mitos e lendas é muito importante a gente debater. Por quê? Porque até hoje, a gente pensa em fazer viagens espaciais, chegando em outros planetas, e de repente tem, através da cultura, dos filmes, da literatura, se de repente encontrar um alien, aquele monstro, chama a fonte do filme do Alien, aquele alien terrível, e devorar todos os astronautas. Então, até hoje, na cabeça da humanidade, a gente ainda tem esses mitos, essas lendas, de que pode existir coisas terríveis no espaço. E na época não era diferente. Então eles tinham muito medo de encontrar verdadeiros monstros marinhos que pudessem atrapalhar as grandes navegações. O Kraken, um polvo gigante que pode devorar. Então, muita gente tinha medo de fazer então, essas grandes navegações por causa das histórias lendárias. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho quem foram os primeiros navegantes. Primeiro foi o português chamado Bartolomeu Dias. O que ele fez? Ele saiu de Portugal e queria chegar no Império Maio, as minas de sal. Quando ele fez sua viagem, encheu o navio e falou, você quer que eu consiga chegar na Índia? Eles não acreditavam que existia essa parte sul-africana. E quando ele vai, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Ele descobre o sul do continente africano, onde ganha o nome do Cabo da Boa Esperança. Retorna até Portugal, dizendo o seu grande feito, dizendo que o continente africano ele é muito maior do que se imagina. Quer dizer, novas áreas, novas riquezas para serem exploradas. Esse foi o Bartolomeu Dias. Assim, outro português chamado Vasco da Gama, o time de São Januário, rival do Flamengo, resolveu então fazer essa rota. Eu vou chegar na Índia, mas eu vou atravessar então esse tal de continente africano. Então ele começa a sua viagem, ele consegue atravessar a África todinha,
até chegar na Índia. Quando estava retornando, acabou entrando em guerra com os povos árabes, foi parar aqui para abastecer, entrou em guerra, perdeu seu navio e assim teve que voltar a pé até chegar em Portugal. Mas ele conseguiu fazer essa grande viagem. Ele relatou muitas coisas importantes aqui, muitas coisas importantes. Além de ter conseguido atravessar o continente africano, ele fez essa volta aqui mais ampla, por quê, gente? Ele viu duas coisas se movendo para cá que chamam muita atenção dele. Ele viu pássaros, aves, voando para essa direção, saem da África e voam para essa direção. Aves migratórias, quando viajam, elas vão atrás de comida, ou lugar para poder simplesmente colocar seus ovos. Então, é um sinal de que estão voando, porque tinha terras aqui. E golfinhos também saindo aqui, em essa direção. Golfinhos comem cardumes que ficam somente nos litorais. Então, Vasco da Gama relatou, e falou para o rei Dom Manuel, rei de Portugal, foi o seguinte, ó, há indícios que tem terra desse lado aqui. Eu não fui, porque minha rota era outra, mas tem indício que tinha terra desse lado aqui, que a gente vai ver já quem vai chegar ali. Ok? E Vasco da Gama, por causa disso, ele ganhou o título de vice-rei de Portugal. Vice-rei. Até na política, Vasco da Gama é vice, né, gente? Nunca é primeiro. Só que a Espanha resolveu então fazer uma rota comercial diferente. Chamou o espanhol, quer dizer, o italiano, mas representava a coroa espanhola, Cristóvão Colombo, que dizia que o seguinte, eu vou chegar na Índia. Vamos voltar aqui no mapa. Eu vou chegar na Índia. Mas como? A Índia está aqui, ó. Se os portugueses deram a volta para chegar na Índia, a Espanha disse que ia chegar na Índia atravessando o planeta para chegar na Índia. Eles não conheciam a América, não conheciam a Oceania. E vão chegar na Índia atravessando o planeta. Cristóvão Colombo disse que a Terra era redonda, iria chegar na Índia. Muita gente riu dele, não acredita nessa história, não quiser financiar a sua viagem, até que a rainha da Espanha, Isabel de Castela, resolveu financiar a viagem de Cristóvão Colombo e ia mostrar que a Terra era redonda. E assim, ele saiu da Europa, uma viagem que durou mais de 30 dias, houve confusões, foram 3 navios que fizeram essa viagem. Ele chega aqui na América Central, ele acreditou que tinha chegado na Índia. Por isso que os povos nativos da América ganharam o nome de índios, naquela época, hoje chamam de povos indígenas, ganharam o nome de índios, por causa de Cristóvão Colombo, acredita que tinha chegado aonde? Na América, ou na Índia. Ele acreditou que tinha chegado na Índia. E fez 4 viagens para mostrar isso, que eu chegou na Índia. Daí, os povos nativos ganham o nome de índios. Hoje, quem nasce na Índia é chamado de indiano, para fazer essa correção que Cristóvão Colombo acabou criando nesse período. Porque naquela época, quem nascia na Índia era chamado de índio. Então ele achou que estava na Índia. E retornou para anunciar essa novidade para os europeus, que tinha dado a volta no mundo e tinha chegado na Índia. Mas muitos europeus estranharam isso. Muitos europeus que estavam na Índia, esperando Cristóvão Colombo, falaram, eu não vi Cristóvão Colombo lá. Ele está mentindo. Cristóvão Colombo ficou até preso, gente. Ele ficou até preso. Porque muita gente achou que ele estava mentindo. Até que outro navegante espanhol, chamado Américo Vespúcio, resolveu fazer a mesma rota de Cristóvão Colombo e voltou, depois de outra viagem, retornou, dizendo, gente, Cristóvão Colombo tem razão. Existe uma terra gigante ali, mas não é a Índia. É a América. Por que América? Por causa do meu nome. Ele resolveu dar o nome a esse novo continente, o Américo, de América. E assim, Cristóvão Colombo foi solto. Hoje, a história reconhece ele como descobridor da América, mas que deu o nome foi o navegante espanhol Américo Vespúcio. Questão de descoberta, a gente vai discutir muito isso quando fala dos povos nativos, porque os europeus eles descobriram a América, mas para os povos nativos houve uma invasão. Então, esse é um debate que vale muito a pena, mas isso é tema para a próxima aula. Então, gente, Américo Vespúcio conseguiu provar que havia um novo continente que deu o nome de América. Ah, mas ele chegou no Brasil? Dizem que ele chegou no Brasil,
Mas quando ele passou aqui para o Brasil, Pedro Álvares Cabral já tinha passado aqui pelo Brasil. Tá bom, gente? Mas ele passou pelo Brasil. O primeiro a dar a volta no mundo mesmo foi o navegante português Fernão de Magalhães. Deixa eu sair daqui que eu estou vendo em cima do mapa. Fernão de Magalhães, isso depois de Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo, ele conseguiu atravessar todo o continente americano e conseguiu chegar aqui na Ásia. Acabou sendo assassinado por povos aborígenes e seus tripulantes continuou sua viagem até retornar para a Europa. Então, Fernão de Magalhães, em uma viagem que durou mais de 5 anos, foi o primeiro a dar a volta no planeta. Lembra da história dos golfinhos e dos pássaros? Isso serviu para quem? Para Pedro Álvares Cabral, o navegante português que queria chegar onde? Na Índia, para comprar as especiarias. Mas o rei português, Dom Manuel, falou, deixa eu falar uma coisa para você. O vice-rei, Vasco da Gama, quando ele viajou para a África, ele viu pássaros e golfinhos indo para essa direção. Pode ter terra por aqui. E os espanhóis chegaram aqui, e os espanhóis disseram que esse novo continente pertence a quem? A coroa espanhola. Então, o rei de Portugal, Dom Manuel, o rei da Espanha, e com a assinatura do Papa, eles resolveram, em 1494, criar um Tratado de Tordesilhas. Foi que nasceu aqui primeiro. Isso aqui pertence a Portugal, isso aqui pertence à Espanha. Mas como o Vasco da Gama tinha suspeitas que haviam terras, o Tratado de Tordesilhas foi passado aqui, ó. E falou o seguinte, Pedro Álvares Cabral, antes de você ir para a Índia, muda um pouquinho a sua rota da viagem. Se tu encontrar terra nesse espaço aqui do Tratado de Tordesilhas, vai pertencer à coroa portuguesa. E foi isso que ele fez. Com 12 navios, mais de 1.200 homens, Pedro Álvares Cabral, dia 22 de abril de 1500, chega na Bahia, Porto Seguro, e viu que realmente tinha terras ali. Ficou lá uma semana, tomou posse, botou a bandeira de Portugal e voltou para a Índia. E aqui você tem a nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre a terra dos papagaios, que vai ser o Brasil. E assim, descobriu de que na América do Sul havia mais terras, mas um pedacinho ia pertencer à coroa portuguesa. Ok, gente? Então, essa é a aula das grandes navegações. Espero que você tenha gostado. E a gente vai continuar falando dela nas próximas aulas. E também a questão dos portugueses chegando aqui e como foi esse relacionamento com os povos indígenas. A questão do debate se foi uma descoberta ou uma invasão. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.